Dando sequência no estudo da radiação ionizante, vamos falar um pouco das formas de utilização. É muito importante porque o campo da radiação ionizante no meio industrial é enorme. Muitas vezes a gente só relaciona com poucas coisas. Por exemplo, o cidadão comum, ele vê radiação no raio-x e, sei lá, nas usinas nucleares, na bomba atômica, e mais ou menos morreu por aí, né? E não é bem assim. Tem aplicação de radiação em muitos ramos da indústria e da ciência. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Vários. Medição de espessura, densidade ou nível de materiais. Radiação ionizante é utilizada para esse tipo de coisa. E assim, de forma fina, né? Medição precisa. Quando os recursos mecânicos são poucos ou não são suficientes, a medição de espessura, densidade e nível. Radiografia de peças metálicas e gammagrafia. Detecção de vazamentos. Medição de nível de desgaste em equipamentos rotativos. Nas linhas de produção, aqui é dado um exemplo aqui, ó. A indicação do nível de líquido de uma garrafa no processo de produção, por exemplo, uma garrafa de refrigerante. De um lado da garrafa fica uma fonte radioativa e do outro lado coloca-se um detetor ligado a um aparelho de medição. Quando o líquido alcança a altura da fonte, a maior parte da radiação emitida pela fonte é absorvida por ele e deixa de chegar ao detetor, o que significa que o líquido atingiu o nível correto e a esteira, então, do processo produtivo, né? Vem um monte de garrafa, uma de cada vez, ela pode andar. Por quê? Porque o líquido está correto, a quantidade de líquido da garrafa. Esterilização de materiais cirúrgicos, um ótimo exemplo, né? Como as radiações gama ultrapassam os materiais menos densos, ela é muito penetrante, a radiação gama, elas podem ser utilizadas para esterilizar materiais cirúrgicos e alimentos. Esse processo é utilizado principalmente pela indústria farmacêutica, pois alguns materiais descartáveis, como seringas, gases e luvas, não suportam altas temperaturas para esterilização. Assim, esses produtos são esterilizados com fontes radioativas. Diagnósticos de doenças não é muito conhecido, né? Como as radiografias e as tomografias. Mas, além disso, existem os traçadores radioativos, elementos radioativos utilizados para facilitar a identificação da doença. Por exemplo, para tireoide é usado o iodo 131 como traçador. Para tumores cerebrais é usado o mercúrio 197. Para vários tipos de câncer, o cobalto 60 e o césio 137. Lembrando aqui, né, o césio 137 é o elemento causador daquele desastre radioativo em Goiânia, o maior entre os civis já registrado no mundo, né? Bom, mais aplicações, radioterapia, aplicações na indústria, vários tipos, radiografia de tubos, detecção de trincas, controle de produção, desgaste de materiais, determinação de vazamentos nos oleodutos, conservação de alimentos, esterilização, já falamos vários. Na agricultura, o carbono 14 é utilizado para análise de absorção de CO2 durante a fotossíntese. Aplicações na química, como em traçadores para análise de reações químicas e bioquímicas, em eletrônica, na ciência espacial, geologia, medicina, medição de poluição, aplicações em geologia, né, na duração das rochas, dos fósseis, principalmente usando o carbono 14, a medição de
a medição a coloração de cristais, geração de energia, também é muito conhecida pelas usinas nucleares, o para-raios radioativo. Aqui um parênteses, para-raios radioativo é um facilitador na busca de raios por meio da ionização do ar no entorno do captor, por meio de, especialmente utilizados aqui, o rádios 226 e também o amerício 241. Entendeu? O amerício tem um risco razoável, mas não tão grande. Mas o rádio 226 tem um risco muito maior. Além disso, o período de vida deles é muito grande. Do amerício é 433 anos e do rádio é 16 mil anos. Vamos ver sobre a expectativa de vida de cada elemento depois, no próximo videoaula. Enfim, essas condições de risco e também de duração da sua radioatividade fizeram com que o para-raios radioativo caísse em desuso, tá? Então não é muito usado mais, nem deve ser usado pelos riscos. O desgaste de friso de pneus é feito com base no radioisótomo fósforo 32. Falhas de lâminas usando cobalto 60, né? Falhas de lâminas metálicas. Enfim, são essas as inúmeras, e olha que nós não falamos aqui das armas nucleares, né? Nem deveríamos, porque essa seria uma aplicação irracional da utilização de radiação ionizante. Mas essas aqui são todas muito importantes, né? Muito necessárias, tá? Para a evolução tecnológica, o conforto da humanidade e tudo mais, tá bom? Então, fica aí os exemplos de utilização da radiação.